Hoje, então, iremos ver um resumo referente à aula 3 e aula 4 da disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal, né? Já avisando vocês que no dia 11 vocês terão a prova online dessa disciplina. Então, se preparem, aproveitem esses resumos que eu estou fazendo. E a semana que vem, também ali por quinta-feira, estarei fazendo uma revisão geral dessa prova, tá? Porque no dia 11 vocês já terão ela, tá bom, pessoal? E para dar uma boa notícia para vocês, então, que dia 18 a gente retorna com as nossas aulas presenciais. Então, eu vou contar com a colaboração, com a presença de vocês para a gente matar a saudade, né, gente? Tirar dúvidas, enfim, né, continuar o semestre, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, a aula 3, ela fala sobre 13º salário e férias. O que é 13º salário, então? A Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, institui a gratificação de Natal para os trabalhadores, ao pagamento do 13º salário faz jus o trabalhador urbano ou rural, o trabalhador avulso e o doméstico, a partir de 15 dias de trabalho para o mesmo empregador. Pode ser pago em 2 parcelas, sendo que a primeira parcela deverá ser pago até 30/11 do corrente ano e a segunda parcela deve ser paga até 20/12 do ano corrente. Tá, pessoal? Então, aqui, de repente, assim, vocês vão me perguntar, mas eu recebo antes. Assim, às vezes, alguns sindicatos das categorias, elas estabelecem que o 13º seja pago antes, né? Eu sei aqui por vacaria que o órgão, né, a prefeitura, ela paga lá no mês de julho. Lá no meu local onde eu trabalho, a primeira parcela, né, na prefeitura, a primeira parcela é em julho, e lá no meu local de trabalho, ou de acordo com o sindicato da nossa categoria, ele paga, o primeiro pagamento é em agosto, a primeira parcela do 10º, lá em 5 de agosto. Então, assim, varia de acordo com os sindicatos, com a categoria, mas a regra geral lá na CLT é essa aqui. Primeira parcela até 30/11, tá? Sendo que até 30/11, e a segunda deve ser paga até 20/11 do corrente ano. Então, primeira parcela, 50% do valor total do 13º que o empregado fará jus. Se desconta do INSS e imposto de renda. Lá na segunda parcela que desconta o imposto de renda e o INSS. O FGTS deverá ser recolhido junto com o FGTS da folha de novembro no dia 7/12. A empresa não está obrigada a pagar o 13º salário a todos os empregados do mesmo mês, mas deverá respeitar os prazos. Então, conforme eu falei para vocês, tá? Empregado registrado com menos de 12 meses na empresa, cálculo do 13º salário proporcional. Então, aqui tem um exemplo, né, do empregado que foi registrado em 16/6/2018. Então, a gente sabe que para o empregado ter o direito do 13º naquele mês, ele tem que ter no mínimo ter trabalhado 15 dias. Aqui o empregado, ele foi registrado no dia 16. Se a gente contar do dia 16 até o dia 30, dá 15 dias. Então, ele tem esse direito. Se ele entrou no mês de junho, então até o final do ano, quantos meses dá? De 13º? 7/12, tá? Então, aqui tem um cálculo do salário do empregado, R$ 1.500. Daqui que tu faz para a gente saber qual o valor do 13º dele mensal. Então, tu pega o salário, divide por 12 parcelas, que vai dar um total de 125, tá bem? Aqui, o primeiro pagamento, a primeira parcela dele, como não chegou o mês de dezembro ainda, então vai pagar, o cálculo vai ser feito em cima de 6 meses, de junho até novembro, então 6/12.
vai dar um total de 750. 50% da primeira parcela vai dar um total de R$ 375, porque o empregado que registrou, né, naquele ano, ele vai receber 50% do valor dos 7 meses dos 6 meses que ele está trabalhando, tá? O FGTS tem um desconto ali de 8%, R$ 30. Agora já a segunda parcela desse empregado, como é que fica? O salário R$ 1.500, né? A gente sabe que então 1/12 dele é R$ 125. O pagamento em 20 de 12, então já entrou os 7 meses, vai dar R$ 875. O INSS menos 8%, né, sobre esse valor fica R$ 70. O salário líquido ficou 805. 50% que ele recebeu lá na primeira parcela, 375, né? Que ele recebeu lá na primeira parcela. Agora, ele vai receber o restante lá na segunda parcela, que vai dar 405, né? Que vai dar a soma lá dos R$ 805 do salário líquido. Tá bom, pessoal? Então, aqui ele tem 7 meses de trabalho. Aqui é para o funcionário que entrou no mês corrente, tá? Cálculo FGTS segunda parcela. Então, aqui a conta do FGTS, né, sobre os 7/12, 875, o salário da primeira parcela foi 375, base do cálculo do FGTS da segunda parcela, que é o restante ali, ficou R$ 40. Aqui, vamos ver, aqui tem um outro exemplo de um outro cálculo de 13º salário, que é um salário de 4.284. 1/12 dele, então, é pegar esse salário de 4.000 e dividir por 12, que vai dar, por mês, vai dar 357. 12 meses de salário. Então, se tu pegar e multiplicar por 12, vai dar o salário dele. 50% do valor da primeira parcela vai ficar R$ 2.142,28. É bem certinho a metade do valor do salário dele, né? Esse é um funcionário que já tem mais de um ano de trabalho, já tem os 12 meses de trabalho, tá? Então, o FGTS, né, em cima daquele valor também é pago, né, 8%, o empregador paga o FGTS, né, em cima do 13º. Então, fica 171,38. Agora, aqui tem um outro cálculo, que é sobre o imposto de renda e sobre o INSS. Então, a gente sabe que o 1/12 é 357,05, o salário dele é 4.284,55, o INSS é em cima do salário, né, dos 4.000. O salário menos INSS ali, 3.813, então ficou esse valor de salário. Mais o imposto de renda, né, então ele pagou 221,85 de imposto de renda. Então, o décimo dele ficou a primeira parcela, ficou o valor, a metade do salário, porque como eu falei para vocês, o INSS se calcula lá no final da parcela, em cima do valor montante, do valor total do salário, valor total do 13º. Então, a primeira parcela ficou bem certinho, a metade do salário, né, 2.142,28, e a segunda parcela houve o quê? O desconto do INSS e do imposto de renda. Por isso que a gente diz sempre assim, a segunda parcela sempre vem menos. Por quê? Por causa dos encargos, né, o INSS e o imposto de renda. Na segunda parcela, incide o INSS e o imposto de renda sobre os 100% do salário, que deve ser recolhido em guia separada dia 20/12. O FGTS no valor de 171,38, 7/1, junto com o FGTS do mês 12. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar sobre férias. As empresas com bom desempenho no mercado, com uma boa gestão de recursos humanos, sabem que o capital humano é fundamental para o desempenho das atividades. Assim, um bom gestor não tem interesse em rotatividade de colaborador. Dessa forma, é comum empregado com mais de 12 meses de trabalho no mesmo empregador.
Empregado com mais 12 meses de trabalho fará jus a 30 dias de férias. Quando o empregado completa 12 meses de trabalho, o empregador tem 11 meses para conceder férias para esse empregado. Quem define o período de concessão de férias é o empregador. Então, aqui a gente sabe, né? Se a gente trabalhou 12 meses, a gente tem um período aquisitivo, né, de 30 dias de férias para poder tirar, tá? E a gente tem até 11 meses após esse 1 ano, né, de trabalho para poder tirar as férias, né, gozar das férias. Aqui tem umas observações. Por mais simples que pareça ser o entendimento sobre as férias, ressalta-se que são muitos os detalhes que se faz necessário entender na hora de conceder férias. Deve ser observados detalhes como carga horária semanal e mensal, faltas sem justificativa. Tudo isso incide lá no cálculo das férias. Aqui tem um exemplo. Todos os empregados, após 30 dias de trabalho, têm direito a 12,5 dias de férias, tá? Então, se nós pegar 30 dias, né, dividir por 12, vai dar 2,5 dias de férias. Após trabalhar 12 meses, este adquire o direito a 30 dias, né? 12 vezes 2,5, né, vai dar igual a 30. No caso de férias proporcionais indenizadas, o empregado trabalhou 15 dias no mês. Para o mesmo empregador, o mesmo deverá receber por 1/12 de férias. É o mesmo caso do 13º salário. Se o empregado trabalhou pelo menos 15 dias, ele já vai ter direito a 1 mês de férias, 2,5 dias. Lei 3.467, de 13 de julho de 2017. As férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos mediante negociação, contanto que um dos períodos seja pelo menos de 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferior a 5 dias. Então, aqui a gente já pode negociar, né? Antes não podia, depois de 2017 agora já pode dar nessas férias já, né, mais em 3 períodos. São muitas as dúvidas que você, profissional de RH, poderá esclarecer. Aviso prévio de férias deverá ser notificado com antecedência mínima de 30 dias. Pagamento das férias deverá ser efetuado com no mínimo 2 dias de antecedência no início do gozo das férias. Férias não é 14º salário, é o salário do mês mais 1/3 constitucional. Tem pessoas que se confundem. Por quê? Porque as férias, no lugar de a gente, digamos, trabalhar aquele mês, a gente recebe normalmente lá no finalzinho do mês ou lá no 5º dia útil do mês seguinte. Quando a gente sai de férias, a gente recebe antes essas férias acrescidas de 1/3, não é isso? E daí, quando a gente retorna, a gente não recebe, porque a gente já recebeu um mês antecipado, tá? Então, as férias é somente pagamento, não é 14º salário, não existe um salário a mais, existe a antecipação desse mês. E o que há mais é somente 1/3 de férias, 1/3 em cima do valor do salário. Aqui, então, tem a tabela de faltas e dias de férias. Período de faltas injustificadas. Períodos de faltas a que tem direito. 5 dias ou menos, até 5 dias de faltas durante um ano, que não trouxe atestado, né? Tem algumas outras hipóteses, mas a grande maioria, né, tu tem que, né, apresentar um atestado médico. Tu tem os 30 dias, né, de direito de férias. De 6 a 14, 24 dias, de 15 a 23, 18 dias, de 24 a 32, 12 dias, de 33 dias ou mais, nenhum dia de direito de férias. Abono pecuniário. Quando vocês escutarem falar esta palavra, ela é o que é a venda das férias. O artigo 143 da CLT prevê que se venda até 10 dias das férias, tá, pessoal? Até 10 dias. A gente sabe que tem alguns empregadores aí que compram mais. Mas só que a gente tem que observar um detalhezinho também. Aqui, ó. Vamos ver o nosso exemplo. O salário
dessa pessoa é R$ 1.200. Dividido por 3, que é 1/3, R$ 400, que seria o quê? 1/3 de férias dela. Então, essa pessoa vai receber R$ 1.600 entre salário e mais 1/3. Valor dos dias, se tu pegar 1.600, que é já com 1/3, dividir por 30, vai dar aquele valor ali, 53,33. O valor do abono dos 10 dias vai ser 10 dias, né? 53,33 vezes 10 dias. E não somente 10 dias do teu trabalho, do teu salário normal. Ele é acrescido ou 1/3, tá? Férias 20 dias, vezes 53,33 vai dar aquele valor. Vezes 8%, né, que é o INSS, férias 981,34, mais o abono, mais isso, vezes 8%, que é o valor do INSS, do FGTS, 85,33, férias, vai dar aquele valor ali, pessoal, 900, vezes 8%, que é o INSS, 85,33, então, as férias ficou líquida 981,34 sobre os 20 dias, mais o abono pecuniário, que é a venda das férias, vai ficar mais 533,33, total líquido 1.514,67. Tá certo, pessoal? Período aquisitivo de férias, de 1º/6/2016 a 31/5/2017. O gozo das férias foi o período que tu ficou em casa descansando, foi de 1º/5 a 20/5. E o abono ficou de 21 a 30/6. Tá certo, gente? Entendido até aqui? Muito bem, vamos lá então. Trabalho em regime parcial. A lei considera trabalho como jornada parcial aquele com 25 horas semanais, sem previsão de hora extras. Artigo 58 da CLT. Então, é aquele trabalhador que não trabalha, que não faz as 40 horas semanais, que faz bem menos, faz até 25 horas. Então, as férias dele não vai ter a mesma duração, não vai ter a quantidade de dias como um trabalhador, né, na grande maioria, que é 40, 44 semanais, tá? Que é 30 dias. Então, aqui, ó, para quem trabalha de 22 até 25 horas, ele vai ter direito a 18 dias de férias, tá? Se tiver 8 ou mais faltas, vai ter direito a só 9 dias. 20 horas a 22 tem direito a 16 dias. 15 horas até 20 horas vai ter 14 dias de férias. 10 horas a 15 horas vai ter 12 dias. 5 horas até 10 horas vai ter 10 dias. Igual ou inferior a 5 horas, vai ter 8 dias de direito de férias. Ali na tabelinha do lado, se tiver faltas, vai ter somente aqueles dias de férias, tá bem? Férias coletivas. São as concedidas de forma simultânea a todos os empregados de uma empresa, ou apenas aos empregados de determinados estabelecimentos ou setores. Comunicar com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho e Emprego, IMTE, e ao sindicato representativo da categoria profissional. Fixar aviso que a empresa está em férias coletivas. Vamos passar agora então para a aula 4. Aviso prévio, termo de rescisões e outras obrigações. Aviso prévio. O aviso prévio trata-se da notificação dada por uma das partes do contrato de trabalho à outra, comunicando sua intenção de rescindir o contrato sem justa causa. Artigo 487 da CLT. Aviso prévio trabalhado. Continuidade do trabalho durante o aviso prévio. Aviso prévio indenizado. Prerrogativa que o empregador possui de conceder ao empregado o salário correspondente ao aviso prévio, dispensando do trabalho durante esse período.
O aviso prévio, então, pode ser trabalhado ou indenizado. Quando é concedido por parte do empregador, esse pertence ao empregador que define. Já na carta, no momento da ciência do empregado, se deverá trabalhar ou se o aviso irá ser indenizado. Quando o aviso é trabalhado, o empregado que foi demitido pode sair 2 horas antes do término de sua jornada ou 7 dias antes de terminar o aviso. E isso deve ser decidido no momento da notificação. Então, se o empregado receber um aviso prévio trabalhado, somente nessa hipótese, que o empregado poderá sair 2 horas antes, né, da sua jornada ou 7 dias antes de terminar o aviso, tá? Quando o aviso é indenizado, o empregado será dispensado de cumprir o aviso. No momento da ciência, esse deverá deixar o serviço e comparecer somente para o acerto. Na carta do aviso deverá haver o local e a hora onde o empregado deverá comparecer para o acerto das verbas rescisórias. Muito importante essa carta aqui, né, de avisar o funcionário, né, o empregado, aonde que ele deverá fazer o acerto, se é, né, no próprio estabelecimento, se é em algum sindicato determinado, tá? Mas é muito importante no momento do aviso prévio já determinar isso. Aviso prévio e extinção contratual. Lei 13.467 de 2017, artigo 477 do parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção do contrato aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão. O recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Pedido de demissão empregado. Aviso trabalhado ou aviso descontado. No momento que a gente, digamos, vai pedir a demissão, ou a gente trabalha, cumpre os 30 dias, né, para que o empregador, né, tenha esse tempo para poder encontrar outra pessoa para ocupar o nosso trabalho, nosso cargo, nossa função. Ou a gente precisa descontar. Nós precisamos pagar o empregador, né, porque nós estamos saindo de uma hora para outra, enfim, né, e não estamos cumprindo com o nosso dever, né? Tanto o empregado, tanto o empregador também tem seus direitos e seus deveres, tá? Demissão sem justa causa por parte do empregador. Aviso trabalhado ou aviso indenizado. Demissão por justa causa sem aviso prévio. Proporcionalidade do aviso. Aplicável apenas aos empregados dessa forma. Do término do contrato de experiência a 11 meses e 29 dias, 30 dias de aviso prévio. Com 12 meses de trabalho completos, 33 dias de aviso. Para cada 12 meses de trabalho, soma-se 3 dias de aviso, limitando-se a 90 dias. Então, de acordo com a lei também lá de 2017, houve essa alteração, que após a 1 ano de trabalho, a gente acrescenta 3 dias lá no aviso prévio, então não podendo ultrapassar a 90 dias, tá? O empregado que for demitido sem justa causa terá direito à multa do FGTS. Essa multa é calculada sobre o saldo do FGTS mais o FGTS da rescisão. Calcula-se 50% sobre o valor encontrado, sendo que 10% fundo do FGTS, governo, que vai para o governo, né, esse saldo, esse 10%, e 40% do empregado. Então, lá 10% que o empregador irá pagar da multa rescisória, esse 10% ficará para o governo e 40% para o empregado. E fora o saldo que já está lá na conta, né, do FGTS. Nova lei trouxe uma nova modalidade de dispensa, a dispensa consensual. Nessa modalidade, o aviso prévio deve ser trabalhado e o empregado recebe 50% somente do aviso. Nesse caso, o funcionário recebe uma multa de 20% sobre os depósitos do FGTS e pode retirar até 80% do fundo.
ele não possui, entretanto, o direito ao seguro-desemprego. Então, essa dispensa, né, consensual veio para beneficiar, no meu ponto de vista, mais o empregador, né, do que o empregado. Bem complicada essa situação, mas, né, depende de cada relação, né, entre empregado e empregador. Mas, enfim, há essa possibilidade também, né, haja vista que não vejo, nunca vi, né, acontecer isso, né, na minha experiência, enfim, lá no meu local de trabalho, tá? Mas ela está aí, né, para, de repente, né, alguma empresa, algum empregador, né, se adeque, né, goste dessa modalidade, né, tem essa opção. E, fim, pessoal, terminou então a minha revisão de hoje, né, estudem bastante, então, daqui a pouquinho mais nos encontraremos no Zoom, espero por vocês, que nós vamos fazer umas atividades, então prepare-se, que é umas atividades que é referente às 4 aulas, tá? Então, né, levem um material com vocês, fiquem a postos que vai ter umas perguntas lá, tá? Com direito a premiações depois, quando a gente retornar, tá? Beijos, gente, até mais!